Olá, irmãos, a paz. Queridos, nós vamos estudar hoje Mateus capítulo 23. O texto diz assim, a partir do versículo 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Aqui está falando a respeito da autoridade que os escribas eram os mestres da lei. Eles ensinavam as pessoas, eles tinham um entendimento profundo. E aqui fala dos fariseus também, que era uma classe religiosa que dava muito respaldo para os escribas aqui, né? Escribas poderiam ser também fariseus, tá? Mas os escribas já eram os mestres, os professores, enquanto que os fariseus, de forma geral, era a classe religiosa ali, era um tipo de doutrina, como aqui nós vimos anteriormente lá, que os fariseus eles acreditavam em todo o Antigo Testamento, eles acreditavam nos milagres de Deus, eles acreditavam na ressurreição dos mortos, eles acreditavam em anjos, em demônios, eles acreditavam em toda a questão espiritual. Assim, é muito parecido com o que nós acreditamos a respeito do Antigo Testamento. Paulo era um fariseu e nós vemos que o ensino que ele deixou para a igreja, de certa forma, tem a ver com o ensino que ele havia recebido ali dos mestres, dos fariseus ali, tá? O versículo está dizendo aqui que eles estão assentados na cadeira de Moisés, ou seja, eles estão responsáveis pelo ensino na época deles, ensino que era de Moisés. Antes, Moisés se sentava naquela de uma forma simbólica, sentava-se como se ele se sentasse para ensinar, e agora como se a cadeira de ensino tivesse passado para eles. E aqui eles, só que há um grande problema aqui, porque Jesus fala: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então a gente vê aqui que já começa a mostrar um certo problema, o fato de que eles ensinam todo o Antigo Testamento, mas muitas coisas do Antigo Testamento, como amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que era o resumo de toda a lei, isso eles estavam longe de fazer, né? Eles tinham honrarias a Deus, honravam a Deus de algumas formas, mas por outro lado, de outras formas, eles tinham também um proceder de que internamente podemos falar que eles eram muito sujos. Sujos por quê? Por causa, Jesus vem explicar aqui, por causa de um ego agigantado que eles tinham, tá? Eles vão ser chamados aqui de fariseus cegos, pessoas hipócritas e tudo mais. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Então, esses homens, como nós dissemos, eles tinham muitas regras em cima de regras, que é praticamente impossível de alguma pessoa seguir todas essas regras. E era pesado demais para as pessoas seguirem. Então, as pessoas estavam sempre em falhas, sempre em pecado, sempre distante do ensino, porque eles não conseguiam praticar a totalidade dos ensinos. E aqui Jesus começa a denunciar, faz uma denúncia de que eles, até nas roupas deles, os filactérios que eles tinham e as franjas das suas vestes, essas franjas, elas tinham um aspecto dentro do judaísmo, cada coisa que eles têm tem um significado, tudo tem significado no judaísmo.
E essas franjas alargadas aí nas vestes significava ali também o seu aspecto de vida separada para Deus, ou que eles eram mais santos do que os outros, então isso eles alargavam bastante para ser visto pelos homens. E os filactérios também, que eram, os filactérios eram onde eles colocavam rolinhos da lei para observar, geralmente na manga da veste deles, eles colocavam. Então, sempre era possível ser visto esses filactérios que, quando eles podiam, eles paravam e ficavam lendo ou recitando, ou alguma coisa assim. Esses filactérios eram lembretes, é como se fossem versículos bíblicos que nós usamos e levamos eles de um lugar para o outro, ou pegamos nossa roupa, de certa forma, e a hora que a gente precisa, a gente tira dali de dentro aquela mensagem e a gente observa aquela mensagem. Era bem isso. E eles amavam os primeiros lugares, as primeiras cadeiras na sinagoga, os primeiros lugares nas festas, nas ceias e as saudações nas praças. Eles queriam ser chamados, reconhecidos pelos homens como mestres, como rabi, que é mestre. Eles queriam ser chamados de mestre pelos outros, eles queriam ser chamados de pai, eles queriam ter títulos, eles queriam ser reconhecidos pelos títulos. Então, Jesus vem falar aqui no versículo 8, 9, 10, que ele recrimina, e a gente deve observar aqui que quando vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Então, e a ninguém queirais ser chamado pai, porque um só é o vosso Pai que está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se humilhar, se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, aqui a questão não é tanto o ser chamado. Por exemplo, esse título de mestre, nós vemos que ele faz parte de um dos ministérios deixados por Cristo para a igreja. Um deles, então, nós temos o apóstolo, o profeta, o mestre, né, o evangelista e o pastor. Nós temos 5 ministérios e um deles é o de mestre. Então, o próprio Novo Testamento reconhece que existe isso, tá? Mas alguém pode ser mestre, mas o querer ser chamado de mestre, aqui não é a questão da ocupação ministerial que alguém ocupa, mas a forma como alguém quer ser chamado, quer ser reconhecido. Esse título de pai aqui, por exemplo, eu não posso chamar meu pai aqui da terra de pai. Lógico que eu posso, ele é o meu pai, né? Jesus mesmo conta a história do filho pródigo, que o pai, vendo de longe o seu filho, Jesus mesmo chama o pai de pai. Então, em que sentido Jesus está dizendo isso? Porque Jesus também, quando ele conta ali no livro de Lucas, aquela história do rico e do Lázaro, ali então o rico está num lugar de tormento e ele olha de longe e ele diz ali, pai Abraão, quer dizer, ele está reconhecendo um dos patriarcas de Israel e chama ele de pai. Jesus mesmo conta essa história chamando Abraão ali, em relação àquele rico, de pai. Então, não é o problema ser chamado de pai, como nesse caso aqui, que era um respeito. Mas no caso de honraria, da pessoa querer ser chamado como que querendo distingui-la das demais, como sendo superior às demais, ou eu querer ser chamado. Então, as pessoas inventam títulos na igreja hoje também, que está bem dentro disso daqui. E alguém pode perguntar, pastor, mas se alguém quer ser chamado de profeta, alguém quer ser chamado de cantor, alguém quer ser chamado de mestre, alguém quer... Irmão, se a pessoa quer ter isso como um título, aí que é o problema, tá? Qualquer coisa, até outras palavras que eu possa inventar para chamar alguém de alguma coisa alta e as pessoas gostarem e querer ser chamado daquela forma, isso está errado, tá? Então a gente vê aqui que o que quiser ser maior deve ser o menor, e o maior dentre vós será o vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, Jesus está falando aqui de uma postura interior. O problema é esse. O problema é esse daqui. Que quando a pessoa tem uma postura interior de querer se exaltar, de querer se exibir diante dos outros,
Esse que é o problema. Ela deve se humilhar internamente, ser humilde diante dos outros. Jesus mesmo diz aqui que um só é o vosso Pai, né? Um só é o vosso Mestre, que é o Cristo, e todos nós somos irmãos. Então não deve haver essa questão aqui de um querer ser maior do que o outro dentro da igreja. Essa é a primeira parte do nosso ensino aqui, então.